Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? É com muita alegria que nós informamos que, a partir deste momento, começa a nova revista, tá ok? A querida revista do Discipulado. E nós estamos felizes, ansiosos, alegres. A revista vai ser para o último quadrimestre do ano, então, setembro, outubro, novembro e dezembro. E algo maravilhoso dessa revista é a objetividade dela. Não se assustem, ela é metade da nossa última revista. Mas é porque pedi para que Geuel colocasse os assuntos fundamentais da fé cristã de forma muito objetiva, direta, indo direto ao ponto. E daí, o que nós queremos com essa revista é que nosso aluno tenha acesso a um material objetivo, claro, dinâmico, específico e que possa fazê-lo, se ele já sabe, recordar, já que recordar é viver, então ele vai viver. E além de recordar, se ele já sabe, guardar, aprofundar, sedimentar aquilo que ele já tem no coração quanto às verdades básicas e fundamentais do Evangelho. Tá bom? Agora, em segundo lugar, o nosso querido escritor, ele também está nos preparando para quê? Para recordar aquilo que já sabemos, aqueles que não sabem aprender definitivamente os conceitos centrais e fundamentais da nossa fé, tá bom? E, obviamente, entendido isso, a gente se preparar para receber as pessoas que nós vamos atrás, que nós vamos trazer para a igreja e que nós vamos levar ao Senhor Jesus. Tá bom? Então, meu querido professor, você está sendo esse semestre instrumento para trabalhar com a, se não for a revista mais importante, uma das mais importantes. Por quê? Porque é esse conjunto de conhecimentos que o teu aluno vai passar para novos convertidos, para a gente que está chegando na igreja. E o que a gente quer? A gente quer que todos os membros das nossas igrejas estejam envolvidos nisso. Que eles voltem a esses conceitos fundamentais, que eles guardem no coração esses conceitos fundamentais e que eles, quando receberem almas do Senhor Jesus, eles possam, seguindo esses conceitos fundamentais, literalmente levar essas almas à consolidação na fé. Agora, eu vejo também nessa nova revista uma estratégia de evangelismo. Na medida em que cada um de nós pode simplesmente, com esses estudos, né? E hoje todo mundo tem um smartphone na mão. Se quiser, pode pedir para o pastor Eber a impressão, né? Se você quiser, você pode imprimir. E é um mecanismo de estudo de pequenos grupos. Estudo de pequenos grupos, tá? Aonde o teu aluno bem instruído, ele chama pessoas e diz, ei, vamos passar até o final do ano estudando algumas verdades com a gente. E a partir dali, ele vai divulgando o evangelho. Então, além de sedimentar as verdades centrais, é uma revista que vai possibilitar nosso aluno começar a evangelizar, iniciar a evangelizar, tá bom? Então, tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo, tá bom? Vamos lá, vai ser uma revista, sim, teórica, mas muito mais prática, essencialmente prática, tá? Então, bem, vamos juntos. Esta é uma aula introdutória porque
essa semana começa a nossa revista. Só que eu sei que tem locais que a revista ainda está chegando, sem nenhum problema. A gente tem 16 domingos para dar 12 aulas, tá vendo? Então tem uma sobra de 4 domingos para todo mundo terminar junto a revista. Por exemplo, pra você ter uma ideia, temos irmãos que estavam preocupados e perguntaram: pastor, não terminamos a antiga, sem nenhum problema. 1, 2 semanas ainda dá para terminar a antiga, tá? Por isso que a gente coloca nossa revista em 4 meses. Então, nessa primeira aula introdutória, o que você vai trabalhar? Você vai trabalhar com a revista ao final, apresentando a revista para todo mundo no final. Não entrega a revista no início da aula, porque senão ninguém vai prestar atenção à aula, vai querer a revista e hoje não é o dia da revista. É na próxima semana é que nós temos a revista. Sem ser a próxima semana, isso significa o quê? Significa que a primeira lição ela vai ser ministrada na semana, no domingo, dia 7, ok? Que é essa que eu estou dando agora. E aí a revista nós vamos começar no domingo, dia 14, tá bom? Então, dia 7 é a lição que você vai dar agora. Por isso estou te ensinando para você pegar direitinho. E domingo, dia 14, é que efetivamente começa a lição, tá bom? Bem, o texto que nós vamos usar como texto introdutório da revista é Mateus 28. Mateus 28. Em Mateus 28, você vai trabalhar com os versículos de número 16, 17, 18, 19 e 20, os últimos versículos, tá bom? Então já pegue uma caneta e um papel e vamos lá. Mateus 28, versículo 16 em diante diz: E os 11 discípulos, porque Judas já estava morto, né? Partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando Jesus, falou dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Bem, aqui nós temos Jesus no seu último momento com seus discípulos. Ele se encontra. Aqui estão as últimas palavras de Cristo antes de subir. Os discípulos sabem perfeitamente que ele tem que subir para que o Espírito Santo desça. E não há nenhuma preocupação, porque o Espírito Santo ia lembrar a eles todas as verdades. Aqui Cristo já tinha ficado 40 dias com os discípulos ensinando. E Cristo aqui já tinha sido visto por mais de 500 discípulos. E ele disse: olha, a única coisa que eu quero agora é que vocês, por gentileza, evangelizem e, por gentileza, discipulem. Ide evangelizar. E é para fazer discípulo. E ao fazer discípulo, você, por gentileza, ensine o discípulo a guardar as coisas que eu tenho mandado para vocês. É óbvio que a confiança dos discípulos era enorme, porque eles sabiam que o Espírito Santo viria, e o Espírito Santo, por ser Deus, não teria dificuldade nenhuma em ensinar a eles as verdades, em lembrar-lhes as verdades e ajudá-los na condução de todas as coisas. A obrigação deles seria só evangelizar, esperar a semente do evangelho crescer, regar, porque não é só falar uma vez, tem que falar 2, 3, 4, esperar a semente crescer
E quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o próprio Espírito. Então, o Espírito Santo, ao granjear essa alma, ao levar essa alma ao próprio Deus, os faria ir para um terceiro momento, que é o momento do ensinar todas as coisas. Ensinar todas as coisas. Então, a nossa igreja, que tem já quase 60 anos, nós temos 58 anos, né? Enquanto ministério absolutamente único, né? E junto. Nós temos 58 anos. Então, nossa igreja, ela, por mais de 50 anos, ela vem sendo alimentada, ela vem sendo edificada, ela vem recebendo. Antes mesmo da morte do meu pai, quase 20 anos antes de nosso pastor falecer, ou 15 anos, por aí, eu não me lembro bem. Pastor Eber tem as datas na cabeça. Nós começamos a nossa revista, começamos todo um sistema de ensino e com aulas gravadas, para que você não se perca, para que você aprenda, e ainda uma revista por escrito, para que você não se perca, aprenda e cresça. Então, conteúdo não nos falta. Conteúdo não nos falta. O que estava nos faltando era uma revista para nos direcionar aos conteúdos fundamentais da fé, e essa revista chega agora, que é a nossa revista de discipulado. Agora, o que nós temos que crer? Aí você ensina isso para o teu aluno. Nós temos que crer que eu não posso ter medo do evangelismo e do discipulado, porque quem me mandou fazer isso já tem toda a autoridade no céu e na terra. Então ele manda. Ele já tem toda a autoridade. Versículo 18. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder no céu e na terra. Esta é uma obra que eu gosto bastante. É do Warren Wiersbe, né? Novo Testamento comentado. E ele aqui na página 140 do volume, esse volume aqui é Novo Testamento, volume 1. Ele diz assim, ó, autoridade. Quando Jesus diz, todo poder me é dado no céu e na terra, ele diz, a palavra autoridade ou poder significa direito de usar o poder. Então, Jesus tem autoridade porque ele tem o direito de usar o poder. O Evangelho de Mateus, em sua totalidade, enfatiza a autoridade de Jesus. Ele é o Cristo. Havia autoridade em seus ensinamentos, exerceu autoridade para curar e até mesmo para perdoar pecados. Tinha autoridade sobre Satanás e delegou autoridade a seus apóstolos, a igreja. Ao final do seu evangelho, Mateus deixa claro que Jesus tem toda a autoridade. E uma vez que Jesus Cristo tem toda a autoridade, podemos obedecer a ele sem medo. Evangelismo é um ato de fé, é um ato de obediência a Cristo. E não precisa ter medo, porque toda a autoridade está com ele. Mas pastor, e se eu falar e a pessoa não aceitar? Mas você quer que no mundo caído, gente caído, aceite o evangelho de cara? Mas eu pensava que por causa do poder de Deus ia acontecer. Não, não é assim não. Pode acontecer. Mas o evangelho vai entrando com calma, é uma semente que você planta, depois você vai regando e vai crescendo, 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 crescendo. Então, olha que interessante. Uma vez que Jesus Cristo tem toda a autoridade, podemos obedecer a ele sem medo. Não importa por onde ele nos conduz, nem as circunstâncias que enfrentarmos, Jesus está no controle. Por sua morte e ressurreição,
Jesus derrotou todos os inimigos e conquistou para si toda a autoridade. O cristianismo é uma fé missionária. A própria natureza de Deus exige isso, pois Deus é amor e Deus não quer que ninguém pereça. Jesus morreu numa cruz pelo mundo todo. Quem é o Filho de Deus e compartilha da sua natureza levará boas novas ao mundo inteiro. Então, olha que interessante. Não temos que ter medo. Temos que ter coragem e fé de que vamos atrás das almas, vamos ensinar. Elas no começo não vão querer, mas a gente vai regando a semente, até que um dia o Espírito Santo toma tudo isso e dá condições perfeitas a essa pessoa aceitar Jesus. Tá? Agora, como nós não cremos que ninguém é obrigado a absolutamente nada, por causa da bondade de Deus, o Espírito Santo vai abrir todas as condições para essa pessoa aceitar. Se ela aceitar, excelente. Não querendo aceitar, pelo menos o sangue dela não está em nossas mãos. Agora, o que é interessante, gente, é que Jesus diz, olha, é para ir, é para pregar, mas é para ensinar essas pessoas a guardar todas essas coisas. Então, ao evangelismo se segue o discipulado. E o discipulado é o ensino fundamental destas coisas que o Senhor tem dito. Mas, pastor, o Senhor disse muita coisa. Jesus deixou um universo de conhecimento. Tanto é que se a gente parar e pensar, tem gente que passa uma vida inteira estudando, por exemplo, só o Evangelho de João, outros só o Evangelho de Mateus. Tem gente que passa uma vida inteira estudando, não o Evangelho inteiro, mas só uma das palavras de Jesus como o seu irmão das bem-aventuranças. E tem gente que passa a vida inteira estudando dentro do sermão das bem-aventuranças o que é humilde de espírito, de tão profundo que é o que o Senhor disse. Eu sei disso, é muita coisa. Agora, o que a gente está possibilitando para você? Ensine isso para o aluno. A gente está possibilitando para você, com essa revista, as verdades mais centrais do Evangelho. Aquilo que é indispensável qualquer pessoa saber. Que é o que é salvação, o que é igreja, o que é batismo, o que é viver para Deus. Então, você está no momento certo, na hora certa, no local certo, no tempo certo. E na igreja certa. Diga isso para ele, tá? Diga isso para ele. Porque você agora tem uma revista que trabalha com os elementos fundamentais da fé para ou aprender, porque nunca soube direito, ou recordar, porque já sabe, e aí aprofundar. E com esses elementos você tem uma base mínima para pregar o Evangelho, para anunciar às pessoas aquilo que elas têm que ouvir no meio desse universo enorme de conhecimento. E quando elas vierem para Cristo, você tem aquele aparato inicial mínimo que cada um deve ter para crescer no Evangelho. Quer dizer, a gente está te preparando para o momento mais significativo da tua vida, que é obedecer o ide e o ensinai, o evangelizar e o discipular. Evangelizar e discipular. Com uma revista simples, direta, objetiva, clara. Entendeu? É isso que a gente vai fazer durante esses 4 meses. Vamos investir na sua vida para que você possa investir e não ter mais como dizer para Jesus: ai, ninguém me ensinou a evangelizar, ai, ninguém me ensinou a discipular. Por quê? Porque cada uma dessas lições, à medida que você vai aprendendo,
a gente vai te dar também condições de você usar a lição que foi escrita para discipulado para também evangelizar. Daí a estratégia. Entendeu? Daí porque você não pode perder nenhuma aula da escola dominical. Entendeu? Como você vai falar com o seu aluno. Tá? Porque é um universo de conhecimento muito grande. Agora, eu estou perdido. O que eu tenho que falar? Onde eu tenho que falar? Como tenho que falar? Está aqui essa revista. Ela foi escrita para discipulado, mas ela vai te preparar, te moldar para o evangelismo. Porque nós vamos te ensinar isso. Entendeu como é que é? E aí, depois que você trabalhar com esse texto dessa forma, com o seu aluno, ele já vai estar querendo, me dá a revista, me dá a revista, me dá a revista. Você, calma, peraí. Aí você vai para 2 Coríntios. Irmãos, no Novo Testamento é feminino, é segunda, é primeira, porque é carta, tá? No Velho é no masculino. Então, 1 Crônicas, 2 Samuel, 2 Reis, porque é livro, tá bom? Então, em 2 Coríntios, capítulo 5, você vai conseguir fazer com que seu aluno entenda direitinho a obrigação dele de evangelizar e de discipular. Porque vai ter gente que vai estar na sua sala dizendo para ele, não para você. Ele não vai te enfrentar, ele vai estar dizendo para ele: ah, mas eu já canto, então eu já faço o que eu tenho que fazer na igreja. Ah, eu sou diácono e eu recebo as pessoas, cuido. Eu já estou fazendo o que eu tenho que fazer na igreja. Ah, não, mas eu sou e eu já faço. Eu sou e eu já faço. E esse negócio de evangelismo e discipulado é para evangelismo evangelista, discipulado pastor. Então, me deixa no meu canto que eu já sei o que eu tenho que fazer. Pois é, né? Jesus diz para os cantores que o fato dele cantar é um talento a mais. Jesus diz aos diáconos que o fato dele receber e exercer o diaconato é um talento a mais. Mas quando Jesus, lá em Mateus 28, diz que ele quer que todo mundo ensine, que todo mundo pregue, isso significa que o mínimo de talento que o Senhor me deu foi o talento para pregar e ensinar. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Porque se esse é o mínimo dos talentos, e é aquilo que todo mundo recebeu, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Mas você recebeu no mínimo um talento, e o talento no mínimo que você recebeu é o de evangelizar e o de discipular. E tem que tomar cuidado porque quem não exerce o talento que Deus deu, quando o Senhor voltar e disser: vem cá, você multiplicou, você evangelizou, e quando eu te dei almas, você discipulou, rapaz, o aperto vai ser enorme. Para e pense. Olha que interessante isso aqui. Vamos lá. Mas onde é que você me prova que todo mundo tem que evangelizar e todo mundo tem que discipular? Bem, se Mateus 28 não serve para você como prova de que todo mundo tem que evangelizar e discipular, se não serve como prova, mesmo sendo palavra de Jesus para os seus discípulos e as últimas palavras expressando o maior desejo da vida deles, se isso não serve como prova, então vamos para o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo pega Mateus 28 e coloca de uma forma tão bonita em 2 Coríntios capítulo 5, versículo literalmente 14 em diante. Vamos lá. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si,
mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, o apóstolo Paulo está pensando na morte e ressurreição de Cristo e está dizendo, olha, é gloriosa. A morte dele derramou no Calvário o sangue que possibilita para todos nós a eterna salvação. Mas tem uma questão. Ele que morreu para nós, agora quer que nós vivamos para ele. Tá aí. Como é que eu posso viver para ele? Bem, você vai viver para ele de forma muito simples. Versículo de número 16. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Ou seja, não é mais para olhar para as pessoas conforme o olhar da carne anterior. Porque olhando para as pessoas conforme o olhar da carne, você vê nelas maldade, você vê nelas pessoas bonitas ou pessoas feias, você vê nelas pessoas ricas ou pessoas pobres. Não é para olhar para as pessoas assim. É para olhar para as pessoas de que modo? De que modo? Versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. É para olhar para as pessoas pensando, essa pessoa já está em Cristo? Essa pessoa já está em Cristo? Se ela não está, meu Deus, eu tenho responsabilidade com ela. E se ela está, aí que minha responsabilidade com ela aumenta. Pastor, nunca ouvi falar disso. Pois é. Leia o contexto. Olha que interessante. Assim que se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, quer dizer, quando eu olho para as pessoas, eu tenho que pensar, essa pessoa já está em Cristo? Porque se ela está em Cristo, ela está reconciliada com Deus. Se ela não está reconciliada com Deus. E aí o destino dela é a morte. Olha que interessante. De sorte. Olha que interessante. E isso é o que nós chamamos de a palavra da reconciliação. Que Deus esteve em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. E eu tenho que enxergar as pessoas sob esse ângulo. Já está reconciliado ou não está? Olha aí, versículo 20. De sorte que nós somos embaixadores da paz de Cristo. Tá, mas nós somos embaixadores para quê? O versículo 19 diz, para falar da palavra da reconciliação. O que é a palavra de reconciliação? Que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Ou seja, você existe para olhar para as pessoas e dizer, está ou não com Cristo? Foi reconciliado ou não? Então eu tenho que levar para ela a palavra da reconciliação. Então vamos lá. Você é embaixador de Cristo para isso. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. E aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, olha que interessante. Deus colocou em nós a palavra da reconciliação e o ministério da reconciliação. O que é isso? Eu tenho que olhar para as pessoas não mais com o olhar antigo que eu tinha, o olhar da carne, vendo roupa, cara, forma. Não, eu tenho que olhar para elas assim. E essa pessoa já se reconciliou com Deus ou ainda está em inimizade com Deus? Se não, eu vou levar para ela a palavra da reconciliação. O que é a palavra da reconciliação? Que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida o quê? Eterna. E eu vou, quando plantar essa semente, eu vou regando. Toda vez que ela me deu um espaço, eu vou regando, até que o Espírito abra nela toda a compreensão e ela possa aceitar Jesus. E eu vou orar para que ela chegue a isso. E depois que ela chegar,
aí eu vou solidificar a vida dela com as verdades essenciais da palavra de Deus, que estão na revista e que foram colocadas de forma objetiva para qualquer um ler e entender e falar. E que quando for falar, o Espírito Santo vai tomar. Então, olha que momento precioso nós estamos. Gente, Paulo não diz que todos são apóstolos. Paulo não diz que todos são profetas. Paulo não diz que todos são evangelistas. Paulo diz, Deus deu à igreja uns para os apóstolos, outro para profetas, outro para isso, outro para isso, outro para isso, para crescimento dos santos na igreja. Mas Paulo diz que Deus deu a todos a palavra e o ministério da reconciliação. Que é o quê? Que é olhar para as pessoas a partir de hoje e vê-las. Meu Deus, essas pessoas estão reconciliadas com Cristo ou não? Se essas pessoas estão reconciliadas com Cristo, então vamos sedimentar a fé delas. Não, vamos atrás e falar a elas sobre o ministério da reconciliação. Aí, entendendo que isso é para todos, aí eu entendo a parábola dos talentos. Porque o Senhor que se afastou deu para todo mundo pelo menos um talento. E qual é o mínimo? Um talento. Qual é? Um talento é ide pregar o evangelho. Pastor, não tenho habilidade. Então, durante esses 4 meses, nós vamos te ensinar. E fazer disso, pastor, não sei. Então, durante esses 4 meses, nós vamos te ensinar. Entendeu? Não termina massacrando ele, dizendo, você vai para o inferno porque não desenvolveu o talento. Não faz isso não. Calma. Ele mesmo vai chegar a essa compreensão. O que você vai dizer? Você vai olhar para ele e vai dizer, está se sentindo com medo? Está limitado? Nós vamos te ajudar. Está aqui a revista. A gente pensou direitinho, a gente tem um autor que pensou nisso, a gente tem um pastor que está direcionando a isso. Vem para a escola dominical que a gente te ajuda. E aí você vai crescer. Agora, a partir desse momento, ninguém mais tem o direito de dizer para Jesus, que ninguém me ensinou a evangelizar, que a gente vai ficar 4 meses te ensinando. Que ninguém me ensinou a discipular, a gente vai ficar 4 meses. Que é muito difícil, o conteúdo é muito difícil. A gente fez uma revista fácil, direta, objetiva e clara para isso. Para você ter um mínimo de condições de começar as suas atividades. E aí depois, termine assim, que você se encontrar com o Senhor, Ele vai olhar e vai dizer, servo bom e fiel, fostes fiel um pouco, entra no gozo do teu Senhor. E entendeu como vai trabalhar o texto? E entendeu? E entendeu que a revista vai ser esse elo de graça para ele? Entendeu? Pastor, pelo amor de Deus, eu não pedi, eu queria agora a revista para toda a igreja. Agora não tem, né? O Weber fez aquilo que você pediu. O que você pode fazer? Você está autorizado a imprimir as lições e dar cópia para os irmãos que não pediram a revista. Você também tem a revista digital online. Eles podem acompanhar no celular. Tá? Bem, que quadrimestre fantástico. Irmãos, vocês não têm dimensão do que Deus vai fazer. Do que Deus vai fazer. Nós estamos entregando para você uma arma. E se você usar direitinho, que bênção. Nós estamos te entregando um instrumental simples, direto, objetivo e claro, e você vai ter nas suas mãos a possibilidade da tua igreja crescer como nunca. Tá ok? Num método simples, tranquilo, que é ir, pregar o evangelho e ensinar. Evangelismo, discipulado.
Vamos a mais um quadrimestre que não será qualquer um, será a fundamentação da igreja por um grande mover espiritual. Então, um grande beijo, conto com você e agora sim, no final da aula, entregue a revista. Ah, pastor, queria mais, queria mais. Bem, fale com o Ember, vê o que dá para fazer. Tá? Um beijo. Deus te abençoe. E a paz do Senhor.